Olá, meus amigos! Mais uma aula do nosso curso de prática. Bem, vamos lá. A gente já conhece quem são os segurados da Previdência Social. E nós já sabemos que existem benefícios que são devidos aos segurados e benefícios que são devidos aos dependentes. Dois são os benefícios devidos aos dependentes: pensão por morte e auxílio reclusão. Bem, nessa aula aqui nós vamos descobrir quem são os dependentes, ou melhor, quem pode figurar enquanto dependente do segurado. E aí a gente tem um rol exaustivo que está lá no artigo 16 da Lei de Benefícios da Previdência Social. Quem pode ser dependente de segurado do INSS, do RGPS, melhor dizendo, é quem está ali, no rol do artigo 16. Vamos ver. Bem, o artigo 16 vai dizer o seguinte: pode ser dependente inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º. Então, ele vai dizer que pode ser dependente o cônjuge do segurado, pouco importando se é um casamento heteronormativo, ou melhor, heteroafetivo, homoafetivo, tanto faz para o INSS. Bem, pode ser também dependente o companheiro ou a companheira do segurado, também, tanto faz para a gente aqui, se é homoafetivo ou heteroafetivo, não é da conta de ninguém, muito menos do INSS. Também pode ser dependente o filho não emancipado de qualquer condição, ou seja, não importa se é adotivo ou não, tá? Também é dependente. Esse filho menor de 21 anos, ou se for maior de 21 anos, mas for inválido ou tiver uma deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, continua sendo dependente. Ali no inciso 2º, você vai ver que o artigo 16 vai arrolar os pais do segurado. E no inciso 3º vai falar que também é dependente o irmão, desde que não emancipado, de qualquer condição. Ou seja, tanto faz se é irmão só par de mãe, irmão só par de pai, irmão de pai e mãe, se ele foi adotado, tanto faz. Esse irmão menor de 21 anos ou maior de 21, desde que inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. E aí a gente volta aqui. Observe, os dependentes do segurado se dividem em 3 classes. A primeira classe é aquela que está no inciso 1 do artigo 16. A segunda classe está no inciso 2 do artigo 16. E a terceira classe está no inciso 3 do artigo 16. Então, eu gosto de colocar a piramidezinha para ficar mais fácil a gente entender. Quem está no topo são os dependentes de primeira classe, são dependentes preferenciais. Logo depois, os dependentes de segunda classe e, por fim, os dependentes da terceira classe. Pois bem, se a gente tem a pirâmide, é para a gente lembrar de uma relação de preponderância, tá? Porque existindo um dependente em qualquer das classes, ele vai tirar o direito do dependente da classe inferior de receber esse benefício. Então, se existe ali um dependente de primeira classe, ainda que exista um dependente de segunda ou de terceira classe, eles não vão receber. Um dependente de segunda classe, então, só vai receber benefício se não tiver ninguém acima dele. E um dependente de terceira classe, coitado, pior ainda, que está lá na base da pirâmide, ele só vai ter direito ao benefício se não tiver ninguém na segunda classe e ninguém na primeira classe. Então, lembre-se, a pirâmide, no topo, primeira classe, dependentes preferenciais, no meio, segunda classe, na base, terceira classe. A concessão de um benefício é feita sempre de cima para baixo, ou seja,
primeiro quem estiver na classe superior. E existindo alguém de classe superior, os dependentes que existirem nas classes abaixo desse não terão direito a benefício algum. Logo, lembre-se, é como a chuva, cai de cima para baixo. Pelo menos aqui em Salvador, né, onde eu moro, cai de cima para baixo. Não sei aí na sua terra. Mas vamos ver aqui então no material. Então, a ordem de concessão de um benefício previdenciário aos dependentes é de cima para baixo. Logo, primeiro, quem tem direito a receber são aqueles dependentes de primeira classe, que a gente viu, cônjuge, companheiro, companheira, filho menor de 21 anos ou filho maior de 21 anos, se ele for inválido, tiver uma deficiência intelectual, mental ou uma deficiência grave. Depois é que vem o dependente de segunda e, por fim, o dependente de terceira. Bem, como diz aqui, no parágrafo 2º do artigo 16, a existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Isso quer dizer o quê, Luana? Que se existir um único dependente que seja ali da primeira classe, são aqueles do inciso 1º do artigo 16, ainda que existam dependentes de segunda ou dependentes de terceira, eles não terão direito ao benefício. Luana, isso aí é muito simples, eu já entendi, não precisa você ficar me repetindo. Aí acontece o seguinte, chega no seu escritório uma velhinha, tá? Que o filho dela faleceu e que o filho dela é que sustentava ela e que o filho dela dava tudo a ela, pagava as contas da casa, mas o filho deixou uma companheira e que a velhinha está passando por muita dificuldade econômica, está adoecida, dependia do filho. E aí você, com o seu coração bondoso, esquecendo de tudo que manhã falou aqui nessa aula, vai pensar, vou pedir pensão para esta velhinha. Não pode. Se ele deixou uma companheira, essa companheira é uma dependente de primeira classe. E se há uma dependente de primeira classe, não há concessão de benefício nem rateio de benefício para classes inferiores. Então, você tem sempre que lembrar e pensar de forma técnica, tá? Vamos lá. Ok, então essa velhinha que está doentinha, passando necessidade, que dependia do filho, ela só vai ter direito a receber a pensão por morte desse filho se ele não tiver deixado nenhum dependente preferencial. Ah, e esse cara que faleceu deixou também um irmãozinho menor de 21 anos. Esse irmãozinho, que é lá da terceira classe, inciso 3º do artigo 16, ele só terá direito a receber a pensãozinha por morte instituída pelo irmão dele, se não existir nenhum dependente na segunda nem na primeira classe. Ok, olha o que diz ainda o parágrafo 1º. Os dependentes de uma mesma classe concorrem em condições de igualdade. Isso significa o seguinte, se um segurado falece deixando mais de um dependente numa mesma classe, eles vão ratear o benefício da pensão por morte ou o benefício do auxílio reclusão. Eu dou sempre aqui como exemplo pensão porque vai ser o mais comum. Né? Em 15 anos de advocacia eu nunca fiz, aliás, fiz um único auxílio reclusão. Então vou dar sempre a pensão como exemplo que fica mais fácil entender. Bem, então o cara faleceu, deixou aqui a companheira e 2 filhinhos menores de idade. Então o decújio deixou a decúja e 2 decujinhos. Então eles vão ratear a pensão em partes iguais. Agora imagina quantos centavos recebeu cada filho do Mr. Catra, já que eles tiveram que ratear. Bem, voltando ao assunto. Ô Luana, mas se ele deixou a companheira, lembra do exemplo que eu dei da velhinha passando dificuldade, você ficou com dor no coração? Se ele deixou a companheira, mas deixou os pais idosos que dependiam dele financeiramente, não é possível então ratear o benefício? Não, de forma absolutamente alguma. Olha os pais tristes. Oh, só haverá rateio de benefício se
os dependentes estiverem em uma mesma classe. Então, se tem um dependente de classe superior, ninguém aqui embaixo recebe nada, não vai subir ninguém, certo? Bom, se não existisse ninguém aqui na primeira classe, não deixou companheira, não deixou filho, não deixou esposa, não deixou marido, não deixou ninguém. Bem, aí esses dois pais rateariam a pensão entre eles. Logo, só há rateio de benefício entre dependentes de uma mesma classe, certo? Nesse caso aqui, fica a pessoa de cima com benefício e os velhinhos tristes. Bem, vamos lá. Dependência econômica. Vem aqui para mim. Observa. Entre cônjuges ou entre companheiros, né, pessoas que estão ali em união estável, se presume que há uma dependência econômica mútua, né? Se presume que ambos auxiliam na manutenção dessa família, na manutenção da casa, ainda que só um pague as contas, mas outro está auxiliando de alguma maneira. Então, se presume essa dependência econômica entre cônjuges, entre companheiros. Também se presume que filhos menores de 21 anos dependam dos pais. Também se presume que filhos maiores de 21 anos, porém com uma invalidez, com uma deficiência intelectual, mental ou uma deficiência grave, também dependam dos pais. Exatamente por essa presunção de dependência econômica, que é absoluta, os dependentes de primeira classe não vão precisar comprovar dependência econômica para requerimento de um benefício previdenciário. Então, se eles vão pedir uma pensão por morte, ou se vão pedir um auxílio reclusão, e eles são ali da primeira classe, né? Dependentes preferenciais, topo ali da pirâmide, vai falar da montanha, topo ali da pirâmide, eles não precisam comprovar dependência econômica. Mas, Luana, vem cá. E se é um caso em que a esposa recebe, sei lá, 20 mil reais de salário e o marido recebe só um salário mínimo? Se esse marido falecer, essa esposa vai ter direito ao benefício da pensão por morte dele de um salário mínimo? Não dá para dizer que ela dependia economicamente dele. Observe, essa presunção de dependência econômica, ela é absoluta. Logo, não cabe ser desconstituída. Sendo assim, independentemente de quem recebia mais dinheiro, de quem dependia de quem, na verdade, tanto faz. Ela vai ter direito à pensão por morte de um salário mínimo do marido. Certo? Vamos lá. Bem, mas não é o comum, não é o habitual, não é o esperado que pais dependam de filhos maiores de 21 anos, filhos, nem vou dizer maiores de 21 anos, porque o cara pode ter 16, está ali filiado, está trabalhando já, ou a partir dos 14 está trabalhando também como empregado, mas na condição de menor aprendiz. Então, não se imagina, não é o habitual que pais dependam financeiramente dos filhos, né? Não é o habitual, é o contrário geralmente que ocorre. Bem, como essa dependência ela não é presumida, é necessário que seja comprovada se esses pais quiserem algum benefício instituído por esse filho. O filho faleceu, eles querem a pensão por morte. O filho está detido recluso, eles querem o auxílio reclusão. Não há nenhum dependente da primeira classe. Esses pais, para terem direito à concessão desse benefício, eles deverão, primeiro, atestar que inexiste um dependente de classe superior. Isso é feito por uma declaração lá no INSS, que ele vai marcar o xizinho ali, dizendo que ele declara que inexiste um dependente de classe superior, mas ele vai ter que comprovar a existência dessa dependência econômica entre eles, o pai ou a mãe, e o filho que veio a óbito ou o filho que está detido recluso. Porque não se presume a dependência econômica, certo? A dependência econômica ela só é presumida e essa presunção ela é absoluta em relação a dependentes da primeira classe. Igualmente, o irmão a mesma coisa, né? Até mais difícil ainda que um irmão dependa financeiramente do outro.
Não se presume que ocorra isso, né? Não é o comum. Sendo assim, para que um irmão faça jus à concessão de um benefício instituído por outro irmão, é preciso que ele comprove que existia dependência econômica, que ele dependia financeiramente desse irmão que veio a óbito, que foi detido recluso. Essa embolou aqui. Espera aí que eu vou desembolar. Espera aí. Essa dependência econômica, ela não precisa ser absoluta. Ou seja, para a manutenção desse indivíduo, não é preciso que ele dependesse única e exclusivamente daquele outro indivíduo, daquele segurado. É uma dependência que pode ser parcial, pode ser total, mas desde que ela seja permanente. Então, quando a gente fala em dependência econômica, a gente não está falando em ajudinha, tá? A gente está falando de algum tipo de auxílio permanente, que seja uma dependência parcial ou uma dependência total. Vamos ver aqui no material para você fixar. Então, dependentes de primeira classe têm a dependência econômica presumida, essa presunção é absoluta, não cabe desconstituir. Segunda classe não presumida deve ser comprovada. Terceira classe também não presumida e deve ser comprovada. Bem, vamos aqui parar esse bloco que já está ficando comprido. A gente volta já já.